As forças armadas russas fizeram isso novamente. Depois de Avdiivka e Suja, Moscou voltou a usar um gasoduto como via de infiltração e atenção, segundo o próprio canal ucraniano Deep State. Não se trata nem de longe de um truque pontual, mas sim de toda uma artéria logística que permite mover grupos inteiros de tropas, com carrinhos, patinetes elétricos e até com pontos de descanso especialmente preparados. Uma operação que combina a criatividade da guerrilha, como por exemplo no Vietnã ou em Gaza, com a capacidade de um exército estatal moderno. Começamos, como sempre, pelo começo e com o mais importante. Kupiansk é um ponto fundamental no mapa do conflito ucraniano, porque tem praticamente tudo. É, ao mesmo tempo, uma estação ferroviária, um nó logístico importante para as forças armadas da Ucrânia. Um ponto simbólico, porque em determinado momento teve que ser abandonado em 2022 pelas forças armadas da Federação da Rússia. E, além disso, é a porta principal para a entrada na aglomeração de Slaviansk e Kramatorsk, que agora é o ponto mais quente de todo o conflito ucraniano. Portanto, a Rússia obviamente está fazendo de tudo, o possível e o impossível. E já veremos isso para controlar a localidade em questão. Pois perdê-la significaria para o regime de Kiev. Por um lado, permitiria um avanço importantíssimo das tropas da Federação da Rússia na região de Kharkov. Mas, por outro lado, e talvez ainda mais importante, deixaria para a Rússia livre passagem para controlar de forma definitiva a República Popular de Donetsk, o que é um dos pontos fundamentais da operação militar especial. Isso sim, a tática que vamos conhecer vou comentar a seguir. A Rússia não está usando isso pela primeira vez. Na verdade, é pelo menos a terceira vez. Já aconteceu em Avdiivka, em Suja. E agora, veja só, está acontecendo de novo em Kupiansk. Ou seja, mais do que um fato isolado, parece uma estratégia bem planejada e organizada. Sim, de fato, isso parece mais um padrão na estratégia militar russa. Estratégia militar que, aliás, até mesmo as próprias fontes comentam. Neste caso, o canal analítico militar Deep State fala que os russos criaram um corredor subterrâneo que vai de Imam-Pervi até Ratkovka. E nada mais é do que um gasoduto recondicionado, que, aliás, permite mover grupos inteiros de tropas russas. E não de qualquer jeito, mas, surpreendentemente, em carrinhos especiais, assim como em patinetes elétricos. De novo, porra, estamos indo pelo tubo. Enfim, ali na frente estão os caras empurrando uns aos outros nos carrinhos, enfim. O tubo tem 4 quilômetros, o tubo é longo, enfim. Na posição Blyett no final e na armadilha Blyett já estou vendo. Uma criatividade que, aliás, surpreende, e muito, principalmente levando em conta que o trajeto em si dura cerca de 4 dias. E para realmente realizá-lo com sucesso, há até pontos preparados para o descanso das tropas, com provisões incluídas. E que, em resumo, bem resumido, foi construído para levar os soldados russos do Imam-Pervi até Ratkovka. Eles saem em Ratkovka e de lá vão para uma área chamada Bosque Koza, perto de Kupiansk, para depois se dispersarem pela cidade. O mais chamativo disso são as reclamações. O próprio canal ucraniano, Deep State, comenta que a Ucrânia parece não ter aprendido nem com Avdiivka, nem com Susa, permitindo agora, também pela terceira vez consecutiva, que as tropas russas se instalem confortavelmente na localidade, neste caso, Kupiansk. E aqui fala que em Kupiansk a situação é discutida. Na cidade não há apenas infantaria russa, mas também pontos especialmente preparados para a decolagem de drones. A estratégia em si, diante de tudo isso, não é nada nova dentro do que é a estratégia militar global, ou seja, em nível mundial. Ela foi amplamente usada em muitos países. E os exemplos mais significativos disso talvez sejam o Vietnã, onde o Vietcong utilizou uma rede de túneis extremamente complexa para resistir ao exército dos Estados Unidos. Muito mais forte e numeroso em Gaza, onde o Hamas criou o que conhecemos como o metrô de Gaza,
uma rede de túneis, que aproveitaram para surpreender as tropas de Israel na Síria, onde tanto os rebeldes quanto o Estado Islâmico do Iraque e da Síria utilizaram túneis subterrâneos para alguma emboscada ou defesa esporádica. Mas aqui há uma diferença absolutamente crucial, que é o fato de todos esses serem movimentos de guerrilha, ou seja, não contavam com a força de um exército regular de caráter estatal. Como faz a Federação da Rússia, que utilizou essa criatividade guerrilheira e a transformou em uma estratégia de ofensiva regular. E não só isso, mas em vez de cavar túneis improvisados, aproveitou uma infraestrutura extremamente complexa, como, por exemplo, os gasodutos, mas já existente para movimentos de tropas muito mais rápidos e, portanto, muito mais numerosos e surpreendentes. Claro, porque é justamente essa inventividade, esse salto quantitativo, que surpreendeu e continua surpreendendo tanto a Ucrânia quanto, é claro, toda a OTAN. E é isso que refletem as reclamações do Deep State: desconcerto e frustração. Elas vieram como se tivessem surgido do nada, causando um grande caos entre as tropas ucranianas. A logística fica sobrecarregada, o moral desaba. E tudo isso abre caminho para a Federação da Rússia, diretamente ao coração da República Popular de Donetsk, que é a aglomeração de Slavinsk e Kramatorsk. Para o Ocidente, essas notícias, é claro, são extremamente incômodas, pois vão contra a já conhecida narrativa de que o exército russo é absolutamente rígido e nada flexível. No campo de batalha, está mostrando justamente o oposto. As consequências podem ser ainda mais devastadoras do que esse efeito midiático, especialmente a curto prazo. E é que a Rússia não só demonstra mais uma vez sua capacidade de inovação em termos militares, mas também enfrenta um avanço sustentado na região de Kupiansk. E muito mais, que é o cumprimento de seu objetivo principal: o controle sobre a totalidade da República Popular de Donetsk, um gasoduto transformado em corredor militar. Patinetes elétricos, carrinhos especiais, pontos de descanso. Parece mais ficção científica, mas é de fato uma realidade. Uma que, aliás, até a própria Ucrânia já reconhece. Do Vietnã ao metrô, a história está cheia de túneis, mas o de Kupiansk é algo radicalmente diferente. Muito mais importante, na verdade, a criatividade da guerrilha, levada ao nível de um exército regular e multiplicada por suas capacidades. E a grande pergunta é se estamos diante de uma estratégia isolada ou de um novo modelo de guerra subterrânea da Federação da Rússia que vai acelerar o desfecho. Que conflito? Leio vocês nos comentários. Obrigada.